Gênero e acesso à pornografia por adolescentes na iniciação à sexualidade. Esse trabalho é dos doutores Simone Ovinha Pérez, Márcia Stengel e Pablo Lopes Gomes. Então, as tecnologias da informação e comunicação, TIC, estão espraiadas em nosso cotidiano. Isso tem suscitado muita curiosidade em compreender como que têm sido afetadas nossas vidas, na medida que elas proporcionam múltiplas experiências e trazem consigo uma nova dimensão do mundo, alterando as relações interpessoais e as formas de socialização e interferindo diretamente na vida cotidiana das pessoas. O público adulto jovem é um grupo especialmente afetado pelas TICs, contribuindo para um debate contínuo sobre se as mídias digitais ajudam ou prejudicam os adolescentes. E a pandemia da Covid-19 potencializou tanto os desafios quanto as oportunidades do uso das TICs pelos adolescentes. Desse modo, muitas pesquisas têm sido produzidas no Brasil e no mundo, mas nos deparamos ainda com a ausência de pesquisas que investiguem diretamente por adolescentes e jovens o acesso e o uso que fazem da internet, e uma ausência maior ainda de estudos representativos nacionais e internacionais que abranjam o tema da sexualidade e, em particular, o tema da pornografia. A combinação entre sexualidade e pornografia, por exemplo, não está referenciada nos estudos que compõem as pesquisas feitas desde os anos 2000. Entretanto, entre os anos 2008 e 2018, após os serviços de 4G desde 2009, observou-se uma mudança tecnológica que ampliou a conectividade e o acesso, privilegiando todo tipo de comunicação e acesso ao entretenimento, inclusive a oportunidade de produção, visualização e divulgação da pornografia e o serviço de prostituição de uma forma bastante ampla. No caso brasileiro, nos deparamos com uma invisibilidade sobre dados oficiais, estatísticas, estudos qualitativos e quantitativos e longitudinais sobre o tema da sexualidade e da pornografia, bem como também uma ausência de estudos qualitativos sobre sexualidade e adolescência circunscrito a realidades empíricas particulares que incluam o acesso à internet no que concerne às questões da pornografia. Esse motivo nos levou a propor esse presente estudo e levantar a produção acadêmica existente sobre o acesso à internet, centrado no tema da sexualidade e da pornografia em âmbitos nacional e internacional. Desse modo, com essa proposta, a gente tem o primeiro objetivo de ter uma ideia do que marca a pesquisa sobre o tema da sexualidade e da pornografia no país, tendo em vista que, tradicionalmente, os estudos sobre sexualidade e pornografia de adultos e adolescentes estão focados em contextos empíricos que não incluem as condições de acesso à internet, bem como os contextos e os ambientes da internet que são conhecidos e visitados pelos adolescentes. A experiência e o aprendizado da sexualidade dos adolescentes estariam, a nosso ver, intimamente relacionados com o processo crescente de acesso à internet, na medida em que a sexualidade dos adolescentes envolve necessariamente, hoje mais do que nunca, os ambientes virtuais. Ou seja, não se pode negar o impacto que o acesso à internet e à pornografia possuem sobre as relações de gênero e a nova pornografia disponibilizada para todos no âmbito das relações interpessoais. Esse pressuposto ajuda que pensemos sobre os desafios que se colocam à pesquisa sobre a relação entre sexualidade, pornografia e os adolescentes na interface com a internet e as mídias sociais para a identificação de novas questões e lacunas em pesquisas que estão sendo realizadas sobre adolescentes. Dito isso, não se pode comparar a pornografia convencional à nova pornografia, isso é, aquela divulgada e acessada pela internet. Para compreender melhor as relações entre as mudanças em curso relacionadas à sexualidade dos adolescentes, junto com a questão do acesso à internet, especialmente em relação ao papel dessa chamada nova pornografia, levando em consideração as possíveis diferenças de gênero e da posição dos adolescentes no espaço social,
Essa pesquisa, né, esse trabalho, busca o entendimento das condições nas quais a sexualidade está sendo vivida online na atualidade. Nessa direção, o exame preliminar da literatura, ele mostra que as pesquisas feitas com adolescentes sobre sexualidade e pornografia, quando existentes, foram realizadas, em sua maioria, sem que a variável acesso à internet fosse incluída como questão interveniente. Assim, é difícil identificar como o acesso à internet, usada como recurso para viver e aprender sobre a sexualidade, impacta e produz desdobramentos sobre a sexualidade dos adolescentes. Por isso, se considera que ainda pouco se sabe sobre condições contextuais relacionadas ao que se passa com os adolescentes nos ambientes virtuais, quando o assunto é sexualidade e pornografia. As tecnologias digitais, né, de informação e comunicação, a partir do advento, né, delas, da internet, tem produzido, né, como disse anteriormente, uma série de mudanças nas nossas vidas cotidianas. Então, não é um exagero afirmar que o que estamos vivendo não é só uma evolução de uma situação já dada, mas efetivamente uma revolução em nossas vidas. Revolução essa que ocasiona múltiplas experiências e traz consigo uma nova dimensão de mundo, alterando as relações interpessoais e interferindo diretamente na vida cotidiana das pessoas. E aí a gente pode dizer que, especialmente de adolescentes e jovens, porque eles estão mais inseridos né, no ambiente virtual. Nesse sentido, o Fecha afirma que estamos passando do mundo online para o mundo offline com facilidade, né, ficando cada vez mais difícil definir um e outro, né, num espaço que vai ficando progressivamente híbrido e por isso tem sido nomeado por alguns autores, né, de uma vida on-life. As crianças e os adolescentes, eles têm acessado crescentemente às tecnologias, tornando-as partes do seu cotidiano. O uso massivo tem sido cada vez mais cedo, tanto para tarefas escolares como para comunicação, principalmente para a diversão, especialmente a partir da pandemia da Covid. E dessa forma, ao chegar à adolescência, os filhos, eles têm um conhecimento, né, um bom domínio das tecnologias que vão lhes conferindo uma percepção de poder e autonomia, assim como eles vão se julgando aptos, inúmeras vezes erroneamente, de saberem utilizá-las de forma adequada e segura. Então, o que vamos observando, né, com muita frequência, é que os adolescentes possuem conhecimento tecnológico, mas deixam a desejar quanto ao espírito crítico, até mesmo pela pouca idade e falta de experiência com a vida. Então, quando falamos de sexualidade e construção de si na adolescência na era digital, temos que pensar que nesse cenário, muitos adolescentes passam a aceder a diferentes conteúdos sobre sexualidade e aprendem, de alguma forma, modos de viver a sexualidade. Aprendem também a exposição do corpo e do sexo. As fronteiras entre conteúdos permitidos e proibidos vão sendo gradativamente banidas ou ficam muito diluídas. Nesses universos marcados por todo tipo de informação e imagens, os adolescentes começam a se conduzir sozinhos a um terreno novo e inexplorado, que é dos afetos e da sexualidade. Os conteúdos e as imagens difundidas sobre sexualidade pela internet, de modo aberto ou clandestino, com mais ou menos potência erótica ou violência nas diferentes comunidades e grupos, podem ser encontrados não necessariamente de forma fácil, mas acabam sendo localizados pelos jovens no imenso universo virtual. Nesse cenário, então, os adolescentes vão acessando cada vez mais e de modo mais rápido todo tipo de informação e imagens sobre sexualidade, algumas mais ou menos preocupantes, de acordo com as situações particulares. O acesso à pornografia vai se colocando como questão nesse contexto, mas os dados para compreensão desse acesso e uso ainda são escassos e muito difíceis de serem obtidos.
Então, o acesso à pornografia é uma das possibilidades existentes, né, na internet, que são disponibilizados para os adolescentes, para que eles possam saber mais e aprender sobre o que diz respeito à sexualidade, na maioria das vezes de um modo clandestino, longe do olhar dos pais ou responsáveis e mesmo longe dos próprios pares. Então, quando o adulto é confrontado com essa possibilidade de acesso e uso da pornografia, quando já adquiriu experiência e autonomia, os adolescentes podem se tornar vulneráveis ou se colocar em risco. Em um estudo desenvolvido por Peter e Valkenburg com adolescentes e adultos alemães sobre material sexualmente explícito de internet, os autores concluíram que o uso em ambos os grupos foi similar. Entretanto, temos que considerar que a maturidade não é a mesma para adultos e adolescentes. Então, a maneira pela qual os adolescentes do sexo feminino e masculino acessam e obtêm suas primeiras informações sobre sexualidade corresponde ao modo diferenciado pelo qual eles acessam os conteúdos e as imagens pornográficas disponíveis nos ambientes digitais. Então, o que permite reconhecer que a diferença na socialização para a sexualidade entre adolescentes é marcada pelo gênero. Então, podemos nos perguntar se o acesso à pornografia ele tem visões universalistas, né? Então, a pornografia ela pode ser definida como a produção profissional ou imagens ou vídeos gerados por usuários, e atualmente a gente tem visto uma produção significativa de vídeos pornográficos caseiros, digamos assim, e esse material é destinado a despertar sexualmente o espectador. Esses vídeos ou imagens vão retratando atividades sexuais, como masturbação, penetração oral, vaginal, anal, de forma não oculta, frequentemente com close-up dos genitais. O desenvolvimento do smartphone, ou o telefone móvel, né, ele foi produzindo uma série de mudanças significativas no acesso à internet, na medida em que ele possibilita que agora a gente possa acessar a internet a qualquer hora e em qualquer espaço. Né? Então, ele vai facilitando, né, o uso, além de que geralmente ele é de uso individualizado, então ele produz, né, promove a privacidade de quem o utiliza, favorecendo o acesso a ferramentas virtuais que muitas vezes o usuário não quer que outras pessoas tomem conhecimento, inclusive aqui a pornografia. Então, essas transformações tecnológicas e culturais, elas produziram também mudanças no uso, no compartilhamento e no sistema de produção da pornografia e nas consequências que delas derivam. Esse modelo distribuído para a internet tem sido nomeado como nova pornografia. A título, né, de ilustração, então, a curiosidade sexual é um dos fatores que leva os adolescentes a buscarem a pornografia, mas não se resume a ela. Então, Lopes, ao investigar o tipo de atividades sexuais realizada por adolescentes de Montevidéu, Uruguai, na internet, quais os significados que eles atribuem, encontrou que 66% dos adolescentes entrevistados declararam ter visto pornografia no último ano. O consumo entre os rapazes foi quase o triplo das meninas, correspondendo a roteiros sexuais mais tradicionais de gênero. Outro dado significativo é a idade de início do acesso à pornografia. A idade média foi de 13 anos, mas 14% viram pornografia com 10 anos ou menos. É uma idade que corresponde a outros estudos e que mostra, né, que o acesso aos smartphones pelos adolescentes tem sido cada vez mais cedo, então é de se esperar que a idade de início do acesso à pornografia também sofra uma baixa. Algumas razões, né, para o consumo de pornografia. A gente pode dizer a acessibilidade rápida, livre e aberta da pornografia, né? A pornografia muitas vezes é encontrada involuntariamente e a própria curiosidade em relação à sexualidade. Então, a gente ainda não tem dados que comprovem quais são as consequências desse acesso, mas
a gente pode levantar isso, né? É uma sexualidade que tem sido atravessada pelo uso das tecnologias e do acesso à pornografia. Obrigada.